Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é concretismo. O concretismo foi um movimento literário que surgiu em meados da década de 50, tendo como uma das principais influências a arte concreta. O principal foco do concretismo no Brasil foram as mudanças na forma de fazer poesia. Para os artistas, a poesia era, além de palavra e som, visual. Esse conjunto de características, inclusive, recebeu o nome de verbo e voco visual. Para eles, verbo fazia referência a verbo, ou seja, a palavra, já voco era o som, a leitura da poesia, e por fim, o visual, que era a principal característica do movimento. No Brasil, o concretismo teve como principais nomes os artistas Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que são conhecidos como os Irmãos Campos, e Décio Pignatari. Juntos, os três foram os responsáveis por impulsionar o movimento na poesia brasileira. Esses três acabaram se desentendendo com outros integrantes do grupo por não concordarem com muitos dos ideais do Clube da Poesia. E aí, depois que se separaram, resolveram fundar a própria revista, que recebeu o nome de Nós Grandes. Gandres. Essa revista, que foi lançada em 1952, é considerada até hoje marco inicial do movimento. Já na segunda edição, Augusto de Campos publicou vários poemas que foram chamados de poetaminos. Esses são considerados os primeiros poemas concretistas. Em 1956, aconteceu no Museu da Arte Moderna a primeira exposição nacional de arte concreta, que deu mais impulso para o estilo. Augusto de Campos chegou a trabalhar na organização do evento. E anos mais tarde, teve muitas das suas obras expostas nos museus no Brasil e no mundo inteiro. O poema do concretismo. Durante o concretismo, os artistas tinham como questionamento o uso tradicional do espaço em branco, do papel ou da tela. Por isso, decidiram que não iriam se limitar a escrever de forma tradicional, de leitura ocidental, da esquerda para a direita e de cima para baixo. A característica que ficou conhecida como poesia espacial permitia que surgissem diversas possibilidades para que os artistas usassem a imaginação e a criatividade. As poesias do concretismo, então, passam a utilizar os mais diferentes formatos, como círculos, cascatas e até palavras formadas por outras palavras. Nesse momento, o que importa para o artista concretista não é o poema em si, e sim a parte visual do poema. Muitas vezes a imagem se sobrepõe às palavras, porque para o artista do concretismo, o visual do poema deve ter mais destaque. Outra forte característica do movimento é a falta de verso e da estrofe, formato tradicional das poesias. As palavras não precisam necessariamente ter rima e algumas vezes sentido. Nesse momento, os artistas ainda deixam de lado o uso da pontuação nas obras. Passam a usar a decomposição de palavras, ou o que chamamos comutação. Isso quer dizer que as palavras dão origem a outras palavras iguais ou semelhantes. Essa, inclusive, é uma das maiores características que define o poema concretista. Isso permite que a pessoa que vê a poesia faça diversos tipos de leitura, tanto na questão do sentido das frases, como na interpretação do conjunto de palavras. A arte concreta. A arte concreta foi um movimento artístico que também surgiu no início do século XX na Europa, e a interação era fazer um tipo de arte usando diferentes linguagens. Focava em cores e planos, mais tarde passou a usar superfícies, enquadramentos cenográficos e outros elementos. Mas as formas geométricas foram as que dominaram o estilo, principalmente na primeira fase. O termo surgiu do Manifesto de Arte Concreta, que foi uma publicação do neerlandês Tel van Doesburg. Tel foi um poeta, designer gráfico, arquiteto, artista plástico. Esse manifesto foi publicado pela revista Arte Concrète em 1930 e o poeta definia 6 bases para o movimento, dentre elas que a arte é universal. Um dos maiores expoentes da arte concreta foi Max Bill, que foi inclusive o responsável por trazer o movimento que influenciou o concretismo para o Brasil. O neoconcretismo surgiu no final da década de 50 na cidade do Rio de Janeiro e fazia oposição aos ideais do concretismo. Esse movimento não ficou limitado à literatura, atuou nas artes plásticas, nas esculturas, nas performances. Os principais nomes desse estilo foram a mineira Lígia Clark e o maranhense Ferreira Goulart.
Enquanto o grupo do concretismo, que ficava em São Paulo, ficou conhecido como Grupo Ruptura, o grupo do neoconcretismo do Rio de Janeiro ficou conhecido como Grupo Frente. O neoconcretismo acreditava que as artes tinham sensibilidade, expressividade, subjetividade e não que eram apenas formatos geométricos ou objetos. Esse movimento não chegou a sair do Rio de Janeiro, tá, gente? Um grupo formado por Ferreira Goulart, Theo Stanudes, Lígia Clark, Lígia Pepe, entre outros, publicou o Manifesto Neoconcreto. Ele foi publicado, inclusive, no suplemento dominical do Jornal do Brasil. No mesmo dia acontecia a primeira exposição da arte neoconcreta, que foi realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E aí todos os artistas que participaram do manifesto estiveram presentes naquela exposição. No ano seguinte, essa exposição foi realizada no Ministério da Educação, também no Rio de Janeiro, e a última exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Inicialmente, esses artistas faziam parte do grupo do concretismo, e aí aos poucos foram se afastando. Ferreira Goulart foi o primeiro, né, se afastou, e aí depois ele fundou o movimento neoconcretista. Depois Lígia Clark rompeu com o grupo concretista, se juntou a Ferreira Goulart, porque ela acreditava que a poesia não poderia se distanciar da palavra, fosse ela falada ou escrita. E a curiosidade, gente, que uma das obras neoconcretistas de Lígia Clark foi vendida na base assim, de 2,2 milhões. Intitulada Obra Relevo, esse trabalho da artista foi leiloado em Nova York. E até aquela data, a obra brasileira mais cara foi ela a ser vendida em um leilão. Características do concretismo. Nós temos aqui elaboração artística em busca da forma precisa, ênfase na racionalidade, no raciocínio e na ciência, uso de figuras abstratas nas artes plásticas, união entre a forma e o conteúdo na obra de arte, busca pela participação ativa do leitor, no caso da literatura concretista, envolvimento com temas sociais, a partir da década de 60, valorização do conteúdo visual e sonoro, sintaxe visual em detrimento da discursiva, banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes, utilização de efeitos gráficos. O papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço. Na literatura, os poetas concretistas buscavam utilizar efeitos gráficos, aproximando a poesia da linguagem do design. Uso, na literatura, de recursos visuais, acústicos e fonéticos. Os escritores também trabalhavam o poema variando os espaços tipográficos e a posição geográfica das palavras. Terminamos a aula trazendo para vocês alguns modelos de arte concreta, de poesia concreta. A maior parte deles aí dos irmãos Campos e Décio Pignatari, outros de novos artistas que se inspiraram no concretismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até lá!